Certo? Então, Luiz, pensa mais um pouquinho, mas é isso aí, tá? Vamos lá, então. Bom, bora. Então, esse termo aqui, olha só. Esse termo aqui está pegando... esse termo aqui, o que ele faz para nós? A derivada desse cara em relação a esse cara aqui, e esse cara aqui tem... Vamos querer agora juntar tudo no termo só. Tá legal. Então, para nós foi crucial que isso aqui fosse certo. Vamos ver então o que eu posso juntar. Esse termo aqui... Os dois primeiros? Isso, os dois primeiros. Ó. Esse termo aqui é derivada. Imagina aqui, só colocar essa ordem aqui, essas derivadas comutam. Isso aqui é DI, DT. Então essa derivada tem a derivada espacial desse objeto vezes esse, mais o primeiro objeto vezes a derivada espacial do segundo. Então esses dois termos aqui se somam pela regra de Leibniz no termo de derivada espacial, né? Derivada em relação a x de dn d. Enfim, assim. dt. Certo? Esse termo aqui, nós temos a derivada. Esse terminho aqui está sozinho, tá certo? Tá. E agora temos só que trabalhar esse termo aqui, né? Nós temos essa derivada aqui atuando nesse total, né? Poderia pensar o seguinte, jogar. Isso aqui é uma derivada total desse caso, não tem mais nada aqui. É só isso mesmo, né? Opa. Derivada em relação a φ, dτ, derivada em relação a dφ, ddt e dφ, tá certo. Aí, pelas equações de ordem Lagrange, esses dois termos se somam aqui, tá certo. Então, esse termo aqui está aqui, esse termo aqui tem essa derivada aqui e essa derivada aqui, né? Esse termo aqui tem só esses dois termos mesmo, tá? Isso mesmo, né? Equação de ordem Lagrange, é só isso aqui mesmo, tá? Não tem mais nada, então substituir aquele termo lá, tá certo. Então, esses termos dois aqui somados, a gente pode juntar. Isso aqui está certo, está virando. Isso aqui, esse aqui eu vou botar descendo. Vou botar esse aqui, vou chamar esse aqui só para não fazer confusão aqui. Isso aqui é φ ponto. Vamos dizer isso aqui é φ ponto. Esse aqui é o dtφ, tá certo? É o φ ponto. Muito bem. Então é uma derivada temporal. Posso utilizar como uma derivada temporal também. E aqui eu vou ter. Está faltando um termo, não esquecemos nada, né? Derivada total em relação ao tempo, a derivada em relação a... desculpa, estou esquecendo de um termo, me perdoe. Aqui, ó. Eu derivo em relação a φ e derivo φ em relação a t. Depois, derivo em relação a dtφ e derivo dtφ em relação a... Então, aqui ficou faltando um termo, me perdoe. Depois, derivo em relação a isso em relação a t e derivo... Então, ficou faltando um termo aqui. Tá? Então, atenção. Está faltando, né? Está bem germânico para dar medo, campo de concentração, né? Essa é a palavra de campo, vou botar aqui, dtl. Esqueci de fazer isso, a derivada de L em relação a φ ponto e a derivada de φ ponto em relação a t, vai dar φ dos pontos. Então, foi esse termo aqui que eu esqueci de derivar, perdão. Está faltando esse termo aqui. Então, eu esqueci de colocar esse termo aqui. Então, aqui tem um terminho, como tinha colocado, que é aquele lá, TL de φ ponto, φ nos pontos. Então, o que está faltando? Então, esses dois termos agora, esse termo e esse termo aqui, se somam num termo semelhante a esse. A derivada desse vezes esse, mais o primeiro derivada do segundo. Então, aparece um termo aqui que é ddt de dl de φ ponto, φ nos pontos. Então, nós tiramos um termo
tiramos uma equação, se o lagrangiano não depende explicitamente do tempo, nós tiramos uma equação como a gente vinha trabalhando anteriormente, a equação tipo de continuidade. Nós ganhamos uma equação que vai ser ddt de dl de φ ponto menos L mais DI, que é justamente a equação da divergência. Só uma pergunta. Pode falar. Quando você colocou DL ali, esse DL não é derivado total? Você não tinha em cima, a princípio não tinha em cima um outro símbolo para derivado, não? O símbolo deveria, mas eu estou botando esse símbolo, quando eu digo que a dependência é explícita, eu estou declarando que φ ponto é tudo mantido constante. Essa é a notação que eu uso para dependência explícita. Isso aqui está implícito que é a derivada total. É a derivada sem deixar φ ponto e gradiente de φ constante. É isso. Se você quiser, você pode introduzir uma letra, sei lá, botar um dt, tá? Mas é desnecessário. Eu fiz justamente isso. Vê se você concorda, Raul. Eu fiz o seguinte: quando eu faço isso aqui, derivar em relação a t, mantendo φ constante, mantendo φ ponto constante, mantendo gradiente de φ constante e mantendo x constante, significa que eu estou mantendo tudo constante na dependência do lagrangiano. Estou fazendo uma derivada explícita em relação a t. Quando eu suprimo isso aqui... Derivada parcial total. Derivada parcial total. Exatamente. Estou medindo a dependência em t vinda de φ ponto, de gradiente de φ. Estou medindo a dependência que ele tem em t via essas grandezas, que é diferente de a derivada explícita de t. Tá certo? Bom, então tá. Então, nós estamos vendo, ó, lá do formalismo canônico para coordenadas, para sistemas mecânicos de partículas, a derivada de L em relação às derivadas das coordenadas são os momentos canônicos. Isso aqui é o momento canônico associado ao campo φ, né? dl de pi ponto é o pi. Então, aqui eu tenho P, Q ponto, menos L. Então, aqui, nós estamos ganhando uma grandeza. Então, isso aqui vai fazer para nós o papel da densidade hamiltoniana. Né? Isso aqui é, para cada campo, o seu momento. Isso aqui está fazendo exatamente um paralelo com isso aqui. Ó. Então, isso ali é a densidade de energia, a densidade hamiltoniana. E isso aqui vai fazer o papel, então, da conservação. Se eu tenho variação temporal da energia, quer dizer, claro, numa teoria relativística, aquilo que eu ganho ou perco em energia é o transporte de momento. Né? Uma teoria aqui, não relativista, de qualquer forma, nós estamos interpretando isso aqui como um fluxo, né? Um fluxo de energia. Né? Então, isso aqui vai fazer o papel, vamos dizer assim, é o que vai fazer o papel do nosso é assim. Então, ficaria ddt da energia mais a divergência do vetor de Poynting igual a zero. Então, fala aí. Esse termo aí desse vetor de Poynting é o mesmo termo que aparece naqueles termos de superfície quando você vai a relação da Lagrangiana para você pegar as equações de Euler-Lagrange? Não. Lá você está dentro de uma ação. Aqui nós não estamos dentro de uma ação. Aqui nós não estamos desprezando termo de superfície que a gente está pegando a dependência temporal explícita do Lagrangiano. Nós não estamos pensando que nós estamos dentro de uma ação. Mas aqui em termos de superfície vai ter algum significado físico? Aqui não, né? Não, só se você tiver o que a gente chama de, se o campo tiver aquilo que nós chamamos de configurações topológicas. Quando o campo pode ter algum tipo de contribuição interessante no infinito, como é o caso de certos, aquilo que nós chamamos de efeitos topológicos. Quando se estuda, por exemplo, em termos de campos clássicos, você estuda configurações que são chamadas, por exemplo, de vórtices magnéticos,
monopolos magnéticos, instantões, sólitons, químicos, merons, você começa a ter distribuições de campo, configurações de campo que tem uma contribuição não trivial ao infinito. Aí aqueles termos de superfície começam a ser interpretados. Eles podem estar interpretados como o que nós chamamos de cargas topológicas. Tá, isso aí vai ser uma parte do trabalho, uma parte do nosso curso, vamos jogar lá para frente. Lá para junho a gente vai estar estudando um pouquinho a questão, que isso é importante até na matéria condensada, todos esses defeitos na matéria condensada, como são dislocations, você consegue ter configurações topológicas não triviais em sistemas de matéria condensada. E isso aí está associado a grandezas, a invariantes topológicos, como, por exemplo, cargas topológicas, winding numbers, tem uma importância. Então, essas contribuições de termos de superfície, a gente joga fora quando a gente não está interessado em ver aquilo que a gente chama de setor topológico da teoria. Você está interessado em ver apenas o setor topologicamente trivial da teoria. Mas uma teoria de campos, ela pode ser rica o suficiente para ter configurações que têm uma topologia não trivial no infinito. E daí você não pode jogar fora de tudo, porque se eles passam por um. Bom, então, vamos pensar. Então, isso aqui. Vamos pegar aqui o nosso exemplo que nós tínhamos feito. Deixa eu pegar aqui. Quero agora chamar a atenção de vocês. Então, o que eu estava falando para vocês é o seguinte: na aula passada, de hoje, né, no primeiro tempo de nosso encontro de hoje, nós usamos as equações de campo para poder tirar informação sobre grandezas conservadas, energia, né? Então, transporte de energia em momento. Agora, nós abrimos mão das equações. Claro que as equações de campo estão embutidas aí. Nós usamos as equações de Euler-Lagrange quando nós substituímos, né, que dl dφ é igual a ddt de dl dφ ponto mais di de dl. Nós usamos isso aqui como uma etapa intermediária dessa derivação. Então, as equações de Euler-Lagrange estão embutidas aí, mas de uma maneira genérica. Então, essa informação dessa lei de continuidade, essa equação de continuidade, ela já está incorporando a informação das equações de campo. É o que nós chamamos de uma informação on-shell. Quando a gente usa, numa dada análise, o que as equações de campo nos dão, nós estamos dizendo que nós estamos trabalhando on-shell, ou seja, nós estamos trabalhando sob o controle da dinâmica clássica, das equações de Euler-Lagrange. Então, as equações de Euler-Lagrange estão incorporadas aqui, que é o que nós fizemos na aula passada, só que a gente fez explicitamente só nas equações de campo. Então, vamos pensar aqui, vamos só dar uma olhadinha, vamos retomar o caso de Klein-Gordon que nós tínhamos estudado. Nós tínhamos estudado o caso de Klein-Gordon e tínhamos pego esse lagrangiano aqui, 1 sobre C2 φ ponto ao quadrado menos gradiente de φ menos di φ meio menos 1 sobre meio de φ2, né? Então, se nós tirarmos as equações de Euler-Lagrange aqui, a gente obtém claramente DDT, a gente vai obter as equações de campo que seguem daqui são 1 sobre C2, φ2 pontos, menos Laplaciano de φ, mais φ igual a zero, né? Só tirar as equações de Euler-Lagrange. DDT de dl dφ ponto. Derivada de L em relação a φ ponto é 2, que cancela com esse 2, é 1 sobre C2 φ ponto. Mais DDI, a derivada de L em relação a DIφ é menos DIφ. Menos dl dφ. A derivada de L em relação a φ é menos Cφ. Isso aqui é a equação de Euler-Lagrange aplicada, que vai ficar 1 sobre C2, φ2 pontos, menos Laplaciano de φ, mais Cφ igual a essa informações das equações de Euler-Lagrange. Na aula, no momento anterior, nós tínhamos deduzido essa grandeza aqui, o φ. Nós tínhamos achado essa grandeza, o φ, igual a 1 sobre 2C2,
φ ponto ao quadrado, mais gradiente de φ ao quadrado, mais si φ2. E tínhamos tirado que o momento, o vetor de point, era menos φ ponto gradiente de φ. Fizemos isso olhando, analisando diretamente as equações de Euler-Lagrange. Vamos olhar agora o formalismo canônico e vamos tirar essa lei de conservação, aquilo que deve ser a energia e o momento do campo, usando essa interpretação aqui. Então, nós temos a grandeza que deve estar descrevendo a densidade de energia, e esse é o newtoniano, né? dl de φ ponto, a derivada de L em relação a φ ponto, derivar isso aqui em relação a φ ponto, dá um fator 2, dá φ ponto sobre C2. Vezes φ ponto. Menos L. Menos 1 sobre 2 C2 φ ponto ao quadrado. Menos, vai ficar mais, 1/2 do gradiente de φ ao quadrado. Mais 1/2 de si φ2. Pronto, eu tinha esquecido. 1/2. Só pegar o resultado da aula passada. Então, esse termo aqui, com esse aqui cancela, aqui dá um fator 2, mais isso. Então a gente está obtendo, porque estou botando tudo φ ponto, menos φ ponto. Então, vamos dizer que essa grandeza realmente é a densidade de energia que nós tínhamos computado para o campo. Quer dizer, confirma com a ideia do hamiltoniano. E o momento canônico, aquilo que será aqui o nosso momento, nosso S, é a derivada de L em relação a d φ. Então, dá menos d φ vezes φ ponto. Então, está aqui. Bate direitinho. Que era o que nós tínhamos aqui. Tá certo? Então, isso aqui, no caso do campo de Clairaut, no caso do campo escalar, está reproduzindo bem aquela discussão que nós tivemos da conservação da energia do momento do campo. Vamos ver a mesma discussão no caso do campo de Maxwell, que foi o campo que nós começamos a estudar. Guardar isso aqui é importante para nós. Vamos pegar o caso do campo de Maxwell. Nós tínhamos visto na aula passada que a densidade de Lagrangiano que descreve corretamente as equações de Maxwell no vácuo são essas aqui. Essa aqui, 1/2 de E2 menos C2 D2. Que é 1/2 do E2, né? O gradiente de φ menos DAdT ao quadrado. Menos 1/2 C2 rotacional de A ao quadrado. Então, isso aí é o nosso Lagrangiano que dá corretamente as equações de Maxwell no vácuo. Claro, nesse caso, eu tenho conjunto de dois campos. Eu tenho φ, meus campos nesse caso são o próprio φ e as três componentes do A. Aí. Então eu tenho, na verdade, 4 campos reais aí. φ, A1, A2, A3. Então, claro, quem vai ser o nosso H? O nosso H vai ser dl de φ ponto, isso é para cada campo que eu tenho. Então vai ser o dl de φ ponto mais dl de AI ponto menos zero. Isso aqui é uma anotação que eu estou fazendo. Esse φ aqui na nossa descrição é um campo genérico. Então, isso aqui engloba todos os campos que estão presentes no Lagrangiano. É uma designação genérica. Então, para cada campo, eu tenho um termo desse tipo. Então, φ, nesse caso, eu estou usando o mesmo símbolo, φ grande, mas o φ grande aqui é um campo genérico. São todos os campos que estão dentro do Lagrangiano. E nesse caso específico aqui,
Φ é o potencial, é a componente temporal do potencial eletromagnético. É só isso, mas entendo dessa forma. Então eu tenho que fazer isso aqui para cada campo que está no Lagrangiano. Então vai ter que ser dl de Φ ponto, dl de A1 ponto a 1 ponto, mais dl de A2 ponto a 2 ponto, mais dl de A3 ponto a 3 ponto. É isso aqui. Aí primeiro, a gente olha aqui, dl de Φ ponto, Φ ponto. Nós não temos aqui uma dependência explícita em Φ ponto. E a dependência que nós temos aqui então nós temos aqui é zero. Eu só tenho dependência em gradiente de Φ, mas não tem Φ ponto. Tem um A ponto e tem um rotacional de A. Então esse termo aqui seria zero. Seria não, é zero. dl de AI ponto está aqui. Para eu derivar esse Lagrangiano em relação à derivada temporal de AI ponto, essa derivada aqui em relação a AI ponto vai ficar 2, vai cancelar o meio, vai ficar gradiente de Φ mais A, vou colocar assim, A ponto, componente de A. Esse aqui é um vetor, né? Eu tenho uma coisa assim, eu tenho um vetor ao quadrado. Para eu derivar em relação a isso aqui, eu derivo em relação a isso tudo e depois derivo isso em relação a I ponto. Então vai dar isso aqui. Então a derivada em relação a I ponto é isso aqui. Tá? Se quiser ver de outra forma, é só elevar isso aqui ao quadrado. Esse primeiro termo não tem dependência, vai dar um termo que vai ser o meio de I ponto ao quadrado e vai dar um termo misto aqui que vai ser 2, que vai cancelar com o meio, DI Φ a I ponto. Aí quando eu derivar isso aqui em relação a I ponto, vai produzir esse termo aqui e vai produzir 2 a I ponto. Né? Quando eu derivar isso aqui em relação a I ponto, vai produzir 2, vai cancelar a I ponto. É isso aqui. Então isso aqui é a derivada em relação a I ponto. Gradiente de Φ mais a I ponto. A I ponto. Menos L. Aí, ó. Menos isso tudo aqui. Vê se isso aqui não é diferente do que nós tínhamos obtido no outro caso. Nós tínhamos obtido um eletromagnético que era igual a 1 meio é 2 mais 1 meio de C2. Claro, esse termo aqui está aparecendo bonitinho, mas o problema vai estar aqui, ó. Está aparecendo um E escalar A, não está aparecendo E ao quadrado. Então, para o campo vetorial, se nós trabalhávamos, quando nós trabalhamos com as equações Maxwell diretamente, nós obtivemos uma grandeza correta para descrever a energia do campo eletromagnético, que é isso aqui. Mas usando a formulação canônica, nós estamos obtendo aquilo que seria o hamiltoniano canônico diferente da densidade de energia. E com um problema maior. Isso aqui depende explicitamente do ar. Essa grandeza aqui não é nem invariante de calibre. Sabe que o eletromagnetismo é invariante de calibre. A gente já estudou um pouquinho de eletromagnetismo aqui. Vamos voltar a falar sobre isso depois. Então nós estamos com um problema aí. Nós estamos com um problema de definição de energia para o campo vetorial. Para o campo escalar a coisa deu certo. Mas para o campo vetorial a gente teve um problema. Vamos pegar um outro campo para tirar a dúvida. Vamos para uma outra área. Pegar, espalhar isso aqui. Então, o problema que nós temos aqui é que está havendo um conflito, que é a densidade de Hamiltoniano do campo de Maxwell está sendo diferente
da densidade de energia eletromagnética, quando a gente computa direto pelas equações de Marx. Nós estamos tendo um problema, que aquela grandeza que é conservada pelo teorema de Noether, né? Quer dizer, essa grandeza aqui que sai pela invariância, né? Pela não dependência explícita do lagrangiano em relação ao tempo, né? Que mostra que se o meu lagrangiano não depende explicitamente do tempo, claro, se eu fizer translações temporais, meu lagrangiano é invariante, porque ele não tem uma dependência explícita do tempo, toda a dependência está dentro dos campos. Então, meu hamiltoniano, obtido pela formulação lagrangiana para o campo de Maxwell, está dando diferente daquilo que é a densidade de energia. Então, está diante de um problema. Bom, vamos fazer. Será que isso é uma coincidência para o campo de Maxwell? Para o campo escalar, nós temos uma coincidência. Vamos pegar um outro campo que não seja nem o campo de Maxwell, nem o campo escalar. Deixa eu parar isso aqui. Consciente, está claro o problema. Tem um problema que a gente não sabe ainda. Será que isso aí é só para marcha, circunstancial, ou é um problema mais universal? É alguma coisa mais estrutural aí, dizendo que existe uma diferença entre aquilo que é a densidade de energia do campo e aquilo que é a densidade de hamiltoniano no sistema de campo. Vamos pegar um outro exemplo. Menos conhecimento, assim, menos popular entre vocês, mas que a gente já tem conhecimento bastante dele, que é o campo espinorial. Vamos pegar um campo espinorial. Campo psi, duas componentes, né? Nós já sabemos, psi alfa. Nós estamos em 3 dimensões espaciais, conhecemos tudo sobre esse campo, sabemos como é que ele se transforma sob rotações, sabemos que ele é um campo complexo, sabemos que a rotação espacial nesse campo é vista como uma transformação em SO2, a gente sabe formar invariantes a partir dele, aprendeu a formar vetores, já. A gente tem conhecimento desse campo. Vamos propor a seguinte densidade de lagrangiano desse campo. Ele é um campo complexo. Vou pegar, por exemplo, isso aqui, I, psi dagger, psi ponto. Por exemplo, mais gradiente psi dagger escalar. Gradiente de psi. Tá? Esse campo, né? Esse objeto aqui, essa grandeza aqui é real. Se eu tirar o hermitiano conjugado dela, é ela mesma. E essa grandeza aqui, se eu tirar o conjugado hermitiano dela, vai ficar menos I psi ponto dagger psi. Quando eu tiro o hermitiano conjugado. Quando eu tiro o conjugado hermitiano dessa grandeza, para saber se ela é real ou não, eu tenho que dar o conjugado hermitiano dela. Daí isso aqui, que é, obviamente, diferente disso. Mas aí, como a gente está dentro de uma densidade de lagrangiano, eu posso escrever esse termo aqui como sendo menos I ddt de psi dagger psi mais I psi dagger psi ponto. Certo? O que eu fiz aqui? Peguei esse termo aqui, tirei o conjugado hermitiano dele. Eu quero saber se esse cara é real. Se ele for real, o conjugado hermitiano dele vai ser igual a ele não. Já que ele é um escalar, a transposição é inócua, fica só o complexo conjugado. Então, o hermitiano, o conjugado hermitiano desse termo, eu tirei isso aqui. Agora, esse cara aqui eu posso escrever dessa forma. Esse cara aqui é esse. Mas esse cara aqui é uma derivada total. Dentro do lagrangiano. Dentro da ação. Então, esse termo aqui é um termo de superfície. Então, esse termo aqui é real a menos de um termo de superfície. Então, dentro do lagrangiano, isso é isso. Então, para efeito de tirar as equações de campo, esse termo aqui está legal. Vamos tirar as equações de campo aí. Para eu tirar as equações de Euler-Lagrange aí, é só variar em relação a psi, variar em relação a psi ponto. Se fizer uma variação aqui, a gente vai ter que I psi ponto
fazer um princípio variacional. Vamos pegar essa equação aqui, vamos fazer uma variação, fazer a variação em relação a psi, por exemplo. Fazer um delta psi. Não delta, psi e psi Dagger são independentes. Eu tenho uma função e o seu complexo conjugado. Vamos fazer só uma variação em relação a psi. Então, delta L vai ser I psi Dagger delta psi ponto mais gradiente do psi Dagger escalar gradiente do delta psi. Ou seja, isso aqui é DI psi Dagger DI delta psi. Então, todos nós já estamos acostumados. Quero liberar isso aqui. Para liberar isso aqui, a gente já sabe o que fazer. Joga a derivada temporal para cá, tá? Menos I psi ponto Dagger delta psi. E aqui é a mesma coisa. Joga essa derivada para cá, psi não menos, vai ficar menos do Laplaciano do psi Dagger delta psi. Isso tudo igual a zero. Então a equação vai ficar Laplaciano do psi Dagger mais I psi ponto Dagger igual a zero. Todo o coeficiente do psi delta psi vai ser zero. Então, o sinal é menos, agora o sinal menos, fica isso aqui. Posso agora tirar o conjugado hermitiano dessa equação, então fica Laplaciano do psi menos I psi ponto é igual a I psi ponto. Então, digamos que isso aqui é a equação para esse campo aí. Vamos colocar dessa forma. Aqui só uma coisinha. Tem que botar um parâmetrozinho. Vamos botar, porque tem uma questão de dimensionalidade. Olha só. Isso aqui tem dimensão de psi. Isso aqui também tem dimensão de psi. Aqui, quer dizer, esse termo aqui tem dimensão de psi ao quadrado sobre tempo. Esse termo aqui tem dimensão de psi ao quadrado sobre comprimento ao quadrado. Certo? Aqui é dx, dx. Então, nós estamos tendo um problema de dimensão aí. Então, eu tenho que compensar. Comprimento é velocidade vezes tempo, né? Então, eu posso compensar colocando aqui um parâmetro qualquer. Vamos dizer que eu coloque aqui um parâmetro psi que vai corrigir a dimensão. Parâmetro psi real. Então, vamos dizer só isso. Vou botar aqui, essa equação tem esse parâmetro psi aqui, esse parâmetro psi aqui, esse parâmetro psi. Não, só botei um parâmetro aqui, que agora a equação com esse parâmetro psi, ela fica dimensionalmente correta. Parâmetro real. Então, ele não interfere nos conjugados hermitianos. Está aqui essa equação de campo. Tá? Vamos? Então, se a gente tem essa equação de campo aqui, então vamos botar aqui, psi Laplaciano. Vamos dizer que a gente tem essa equação. Psi Laplaciano de psi igual a I psi ponto. Tá legal? Então, essa é a minha equação de campo. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar tirar a expressão da energia diretamente a partir da equação de campo. Então, se a gente for tirar a expressão da energia, a energia sempre me diz que eu deveria estar pegando alguma coisa que é derivada temporal, né? Eu devo ter ddt de alguma coisa ao quadrado. Aqui eu tenho esse ponto, né? Então o ideal seria eu multiplicar essa equação aqui por um psi Dagger, né? Vamos dizer que eu multiplique essa equação por um psi Dagger. Vamos dizer que eu faço o seguinte, vamos pegar essa equação aqui, vamos tirar o Dagger dela, que é essa aqui. Psi Laplaciano, psi Dagger, estou tirando o Dagger dessa equação. Menos I, psi ponto Dagger. Tá certo. Aí vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar essa equação aqui por psi Dagger à esquerda. À esquerda, porque, claro, essa equação aqui é uma equação espinorial. Então, isso aqui é um vetor coluna, isso aqui é um vetor coluna. Então, eu vou multiplicar por um vetor linha por um vetor linha. Então, eu vou pegar a primeira equação e vou multiplicar por psi Dagger à esquerda. E a segunda equação, eu vou multiplicar por psi à direita. Então, só para voltar, o que eu estou fazendo? Se alguém se perdeu, eu estou fazendo essas besteiras aí. O que eu estou fazendo? Eu estou querendo ver qual é a relação entre a densidade de energia e o hamiltoniano para um campo de natureza
fermiônico, para um campo de natureza espinorial. Nós vimos que encontramos um desencontro, um conflito, né? Encontramos um desencontro. Não sou baiano, você vê, né? Sou carioca, né? Fluminense, como é Papa Goiaba, né? Interior mesmo. Nós encontramos um conflito entre o que é a densidade de energia e o que é o hamiltoniano para o campo vetorial. Não aconteceu isso para o campo estelar. Aconteceu para o campo vetorial. Vamos fazer um teste. Vamos ver o que acontece para o campo fermiônico. Peguei o férmio e propus aqui uma densidade do lagrangiano. Bem no férmio é complexo, então, claro, eu tenho que usar o psidag. É como se eu estou usando mesmo o paradigma do campo de Klein-Bordel complexo. Seria 1 sobre C2 φ estar ponto menos gradiente estar gradiente de φ. Então isso aqui é bem típico de Klein-Bordel. No caso do campo fermiônico, eu não preciso nem botar a derivada segunda, eu boto uma derivada primeira. Tá? Poderia botar também a derivada segunda, não teria problema nenhum, porque é um caso mais simples é pegar uma derivada primeira. Dá licença. Pagar. Isso aqui no fundo, né? No fundo uma versão tridimensional da equação do Dirac, do Lagrangiano do Dirac. Mas tá legal. Então, peguei esse campo, tirei as equações de Euler-Lagrange para ele. Então, isso aqui é a equação de Euler-Lagrange para o psi. Isso aqui é a equação de Euler-Lagrange para o psi-dag, que é o psi-estar. Na verdade, o psi é isso aqui. E o psi-dag, claro, o psi-1 estar, o psi-2 estar. Então, a gente sabe como esses campos aqui são complexos. Uma coisa é psi1, psi2, outra coisa é psi1, psi2, psi2. Ou seja, eu tenho 4 objetos reais aqui. Ou eu trabalho com a parte real, a parte imaginária do psi1, psi2, ou eu trabalho diretamente com psi1, psi2, psi1 estar, psi2 estar. Quer dizer, o que está aqui dentro, está aqui dentro. A parte real é a parte imaginária, então aqui, então eu estou trabalhando com 4 variáveis. Tá bem? Então tá lá. Não fizemos nada demais. Estou agora vendo aquilo que pode representar a densidade de energia. Então, meu truque aqui foi, pega essa equação e multiplica por psidade. Pega essa equação e multiplica por psi. E vamos subtrair uma da outra. Vamos pegar essa equação menos essa. Então, nós vamos ter psi, psidade, laplaciano do psi, menos psi, laplaciano do psidade, psi, igual, então estou pegando essa menos essa. Essa tem que sinal mais e essa tem que sinal menos. Vai ficar essa isso aqui está com cara de dar derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, derivada do segundo, né? Então tá. Derivada temporal vezes esse, mais esse, derivada temporal esse aqui, permanece aqui, tá bom? Tá certo. Então aqui ele está produzindo aqui isso aqui. Tá certo. Tá bom? Só para o seguinte, essa grandeza aqui tem um i para quantidade. Tá certo. Velocidade igual a menos, só quando eu tirar o dado, o i está mais. É isso mesmo. Então, ofereceu. Então, é melhor só somar essas. Desculpa, talvez o ideal seja fazer uma coisa. Somar. Se eu somo essas duas. Aí eu não vou ter. Tá, vou subir para aí. A gente soma e subtrai essas duas equações aqui. Aqui eu vou somar. Então, bom, essa equação então vai dar para nós o seguinte, deixa eu apagar essa aqui, deixar. Então, trabalhando essa equação, ela deu para nós o seguinte, o primeiro termo ali deu I ddt de psidade psi. Lado direito. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, derivada do segundo. Então, e essa grandeza aqui é positiva. Então, essa grandeza aqui está boa para representar uma energia. Né?
Então, quadrado. Energia é tipo potencial. Não depende das derivadas dos campos, mas é um termo do tipo Kx2. Beleza. E esse termo aqui do lado direito ficou psi. Então vamos trabalhar melhor isso aqui. Psi Dagger, Laplaciano de psi, menos Laplaciano de psi Dagger, psi. Só porque eu tenho que nascer, vou dar um intervalo em 7 anos. O que eu posso fazer aqui? Isso aqui ficou. Só para a gente trabalhar isso aqui, de uma forma mais confortável aqui. Só dar uma trabalhadinha nesse termo, então. Ficou psi Dagger, Laplaciano de psi, que é di psi, menos di. Psi Dagger, o Laplaciano de psi, Dagger de psi. Trabalhar esse termo aqui. Esse primeiro termo aqui eu posso escrever assim, di de psi Dagger, di psi. Primeiro termo, tá? Menos di psi Dagger, di psi. Esse aqui é o primeiro termo. Ó. As duas derivadas ficam aqui e a hora que essa derivada bater aqui, come esse. Dá isso aqui. E esse segundo termo, semelhantemente, eu vou colocar uma derivada de di psi Dagger psi menos, que aí vai ficar mais di psi Dagger di psi. Então esse termo aqui cancela esse termo aqui. Então esse termo aqui pode ser escrito como sendo gradiente, tá lá, de psi Dagger, aliás, divergente, né? Divergência do psi Dagger, gradiente de psi, menos gradiente do psi Dagger psi. Certo? Divergente daquele gradiente, menos esse termo aqui, que é o divergente desse gradiente aqui. Claro, esse termo aqui é um termo imaginário puro. Isso aqui menos isso aqui. Então esse i aqui até é bom. Então na verdade eu posso pegar esse i aqui e multiplicar aqui por menos i. Tá? Então a gente viu que a gente pode definir aqui uma densidade de energia. A densidade de energia associada ao psi vai ser psi Dagger psi. E a densidade de momento, né? Aqui, quer dizer, eu vou botar tudo no mesmo termo. Quando eu transitar, aqui é um psi. Quando eu transitar esse termo aqui para o lado esquerdo, vai ficar mais a divergência, esse vai ficar mais. Então vai ficar o seguinte, eu posso dizer que o meu momento vai ser I, psi, psi Dagger, gradiente de psi, menos gradiente de psi Dagger, psi. Então isso aqui é a densidade de momento. Então a gente viu que para o campo fermiônico a gente pode definir uma grandeza que vai fazer o papel de energia e uma grandeza que pode fazer o papel de fluxo de energia e fluxo de momento. Vamos dizer assim. Agora, se eu for usar, vamos usar a definição. Então, agora, o que é o hamiltoniano? Em caso geral, o hamiltoniano é TL dφ ponto de ponto menos zero. Claro, nesse caso, né, então significa o seguinte, vou pegar cada componente. Nesse caso aqui, eu tenho os campos que estão em jogo nesse lagrangiano são psi alfa star.
né? Que são as componentes disso aqui. Isso aqui tem psi-alfa 1 estar, psi1 ponto, ó, psi1 estar, psi1 ponto, mais psi2 estar, psi2 pontos, mais gradiente de psi1 estar, escalar, gradiente de psi1, mais gradiente de psi2 estar, escalar, gradiente de psi2. Então, as coordenadas, nesse caso, os campos são psi-alfa e psi-alfa estar. Então, isso aqui significa isso. O hamiltoniano para nós vai ser dl de psi-alfa ponto, psi-alfa ponto, mais dl de psi-alfa estar ponto, psi-alfa estar. Bom, tá? Tem que fazer isso para cada coordenada do problema, para cada campo que está presente. Então, vale para psi1 e psi2, psi1 estar e psi2 estar. Tá legal? Agora, qual é a derivada do lagrangiano em relação a psi-alfa estar? Então, esse lagrangiano, que esse termo aqui, ó, é I psi-alfa estar, psi-alfa ponto. Então, a derivada do lagrangiano em relação a psi ponto é o I, psi-alfa estar. Tá? Estou derivando em relação ao psi-alfa ponto. Então, daí psi-alfa estar. Psi-alfa estar vezes psi-alfa ponto. Qual é a derivada do lagrangiano em relação a psi-alfa estar ponto? O psi-alfa estar não tem ponto. Não tem derivada temporal do psi-alfa estar. Tem derivada temporal do psi-alfa. Esse termo não tem. Só olhar. Não tem dependência explícita de psi-alfa ponto. Tem dependência explícita de psi-alfa ponto. Não psi-alfa estar. Então esse termo é zero. Então, olha só. Também está diferente disso aqui. Ó. E aí, a gente vê que o problema não é só do campo vetorial. O problema é também do campo espinorial. O campo espinorial também apresenta o mesmo conflito. Então, a gente tem que explicar o que é alguma coisa mais geral. Vamos começar a ter, é uma outra coincidência? Ou tem algum princípio, alguma coisa mais universal por trás dessa discussão? Está clara a questão? Então, é o que está ocorrendo que não aconteceu ou não acontece para o campo, não acontece com o campo escalar. Então, por que a densidade de energia computada de um jeito é uma coisa computada pelo formalismo canônico, né? Indo direto pelo lagrangiano, não está batendo? Oi? Seria menos L. Obrigado, menos L. Esqueci de menos L. Cancela, subtrai isso. Oi? Aí sobra um outro termo. Vamos lá, menos L, obrigado. Como é que é do nosso L, hein? Nosso L era. Nosso L ele traz I, se alfa estar, né? Esse ponto, menos. Gradiente de psi dagger. Mais, né? Mais psi. Isso aqui? É isso? Tem um psi multiplicando isso aí. Tem um psi, obrigado. Então, quando eu subtrair isso aí, perfeito. Isso aqui morre, né? Desculpa, até isso aqui cancela, não é isso?
Esse eu vou estar subtraindo menos isso. P que é ponto menos L. Então esse termo cancela e sobra esse termo aqui. Sobra esse termo. Deixa eu pegar. Certo. Certo? Menos. Esse termo aqui poderia ser real. Tá. Isso aqui está aqui, né? Isso aqui é real. Tá certo. Então, essa é a pergunta que a gente está fazendo. O que está acontecendo com o campo escalar? E não está acontecendo com o campo. O que está acontecendo, desculpa, com o campo vetorial, com o campo fermiônico, não está acontecendo com o campo escalar. Então, essa é a questão que nós vamos responder. Vamos começar a responder agora. Já vou dar um intervalo. Quero colocar a questão. Então, nós aqui computamos, então, a equação de continuidade vinda. Computamos a equação de continuidade vinda da invariância do Lagrangiano sobre translações temporais. Chegamos a um conceito de Hamiltoniano que parece que, em geral, não bate com a definição de densidade de energia. Então, essa questão está para ser analisada. Vamos só fazer mais uma coisa? Vamos fazer rapidinho, isso que eu faço pelo intervalo. A invariância do Lagrangiano sobre translações espaciais. Ou seja, suponhamos agora que a nossa densidade de Lagrangiano, que já não depende explicitamente do tempo, possa depender dos campos, das derivadas, da derivada temporal, das derivadas temporais, das derivadas espaciais e, eventualmente, dependeria das coordenadas espaciais. Nós vamos querer agora é que vamos tirar a derivada total em relação à coordenada xi do Lagrangiano. Claro, levando em conta que o meu Lagrangiano depende dos campos. Os campos dependem de x. Mas que o Lagrangiano não vai ter dependência explícita em x. Então, o que eu estou querendo dizer agora é que dxi com φ constante, φ ponto constante e d e φ constante é zero. Ou seja, o Lagrangiano não tem dependência explícita em x. Ele depende explicitamente de x via cálculo. Mas a dependência explícita é exatamente como a gente tem no caso aqui. Então, é uma coisa. Derivada total, agora isso aqui estou medindo a derivada total em relação a xi. Então, a derivada do Lagrangiano em relação a φ, d e φ. Mais derivada do Lagrangiano em relação a φ ponto, d e φ ponto. Mais a derivada do Lagrangiano em relação a dj φ, di e dj φ. Mais a derivada em relação a xi com φ ponto constante. Isso aqui para nós é zero. O Lagrangiano não depende explicitamente de x. Então tem só aquela dependência errada. De novo, vamos usar as equações de Euler-Lagrange aqui. Então, isso aqui vai ser ddt de dr dφ ponto mais ddxj de dl dj. Então, olha só. Esse termo aqui, vezes isso, fica a derivada do primeiro, vezes esse, mais esse, vezes a derivada aí desse. Então, esses dois termos aqui se somam numa derivada. Esse aqui é a mesma coisa. Vai ficar dj disso, di φ, mais isso aqui, dj di φ. Então, isso tudo aqui, com esse termo aqui igual a zero, vai estar dando para nós di dt
DI φ. É esse termo aqui, ó. Esse termo, lá, vezes isso, mais esse termo. Tá. Esse termo, vezes isso, mais esse termo, é a derivada temporal daquele produto. A derivada desse vezes esse, mais esse vezes a derivada temporal de tal. Depois temos o segundo termo. É esse aqui. Esse, tá certo. Esse I é o índice livre. Então, vamos ter agora aqui esse DJ. Aqui, ó. Esse termo aqui, vezes esse, é a derivada J disso, isso aqui, mais esse cara, derivada J disso. E claro, esse termo que eu posso escrever como sendo a derivada J de DI. Então, esses dois termos se somam nesse aqui. E isso aqui, DI E. Então, eu posso botar aquilo lá, DI E disso aqui. Então, a gente vai ter DDT df ponto, mais dj de df dj menos delta ij isso igual assim, tá? Eu trouxe esse termo aqui, que mede a derivada total de L em relação a xi, eu transformo isso aqui no delta de J dj, para poder botar tudo isso junto. Ó. Olha aqui o nosso candidato ao θ e J. Olha o nosso candidato ao θ e J. Só que isso aqui é simétrico em J. Mas isso aqui, em geral, não é simétrico em J. Ninguém pode garantir que a derivada, se eu colocar I com J nesse termo é igual a ele mesmo. Se eu colocar derivar em relação a DI φ e aqui botar DJ, esse termo aqui não é necessariamente simétrico. Então o problema a gente já começa nessa equação de conservação. Isso aqui está com cara aqui, no momento. Ó. Isso aqui é aquela grandeza que é o nosso SI. Então quando a gente tira a derivada temporal da densidade de momento, a gente ganhava o tensor de tensões, usando as equações de movimento. Se vocês pegarem esse cálculo aqui, fizerem esse cálculo, o campo de Poisson vai bater direitinho o campo escalar. Mas se vocês pegarem aquele termo e fizerem, não para o campo de Poisson, mas para o campo de Maxwell, para o φ e para o AI, vocês calcularem essa grandeza, assim, no caso do mapa, dl, d, dj φ, di φ, mais dl, d, dj a capa, di a capa, menos delta jl. Tá? Eu tenho que substituir cada campo aqui. Ó. Aqui é o φ, aqui é o φ. Agora aqui é o a capa e aqui é o a capa. Então, essa equação aqui, estendida para o caso de Maxwell, ela teria que fazer isso aqui. Então, se vocês computarem isso aqui, para o caso de Maxwell, menos delta JL, vocês vão ver que não vai dar o tensor de tensões que nós calculamos pelas equações de Maxwell. Aquele θ e J que dava I é J menos o meio de delta e J é 2, né? Os bizeros, os epsilon zero, blá, 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 blá. Vocês vão ver que o θ e J computado pelas equações de Maxwell diretamente é diferente do θ e J computado pelo formalismo canônico aplicado diretamente ao lagrangiano. Porque isso aqui seria o quê? Invariância sobre translações espaciais. Invariância sobre translações espaciais tem que dar o quê? Conservação do momento linear. Então essa equação aqui está pronta para ser
a equação de conservação do momento linear do campo. Só que esse termo aqui, ele não pode ter interpretação daquele tensor de tensões, daquele tensor de cisalhamento do campo. Qual é o problema? Aqui já começa a ficar mais evidente o problema. O problema está um pouco aqui. Não tem essa simetria em IJ. E por que eu não tenho essa simetria em IJ? Começo a ver que se o meu campo é escalar, eu tenho. Mas se meu campo é fermiônico, eu não tenho. Se o meu campo é vetorial, eu não tenho. O que esses campos têm que o campo escalar não tem? Spin. Orientação interna. Então, o problema que a gente vai começar a identificar é que o formalismo canônico, ele tem problemas na interpretação da energia se nós usarmos a definição de energia que vem diretamente pela conservação. Ou seja, a gente tem o tensor de energia, momento, que descreve a energia, que nós vimos, que é o hamiltoniano, e o que descreve o momento, que é isso aqui, nós temos um problema devido, se o campo tem spin, se o campo tem uma transformação de rotação não trivial. O problema é que esses campos não se transformam trivialmente sobre rotações. O campo está lá sim, mas os demais campos não. É isso que está dando um diferencial ao campo escalar, que não está dando. Então nós vamos ter que aprender a resolver esse problema. Então, nós vamos ver que nós vamos ser obrigados a definir mais de um tensor de energia e momento na teoria de campo. A gente tem que definir o tensor de energia e momento canônico, e depois nós temos que desenvolver uma noção para aquilo que é o tensor de energia, momento físico mesmo, que é aquele que dá as propriedades corretas daquilo que deve ser energia e momento do sistema. Então, o problema está levantado, não está ainda bem encaminhado, está levantada a questão. Tá, vou dar um intervalo para 7h20 e a gente tem que 7h20 só para dar uma relaxada. Just a break, just a break. Opa, conseguiu? Deu certo? Você tá? Beleza. Não, eu fiz aquele negocinho para Ele tem lá, né? Semana passada eu fiz 2 vezes, estava lá também deu errado. aquele ele demorou um tempo para chegar, ele me viram. Ah, não deu certo. Beleza. A base existe, mas é zero. Isso. Não varia Selex de campos teóricos. No, pero consigas los campos que no varían.
igual ia repetir esa elevación de no, porque es cada una para acá. Si no más que de la no sé qué sale. My idea is, if what we generally mean by energy, what particles are the same, is that quantities which might be proportionally but we can also potentially which is measure the square of the field. So in some sort of voltage, neither it is reasonable that we associate the squares of so this was playing a role so for the scale for the we had some term which is such cost that the other term which is just cosine. So we believe that this quantity here, if we take a Klein-Bor which is Você lhe pega você lhe pega so now that we have a fermionic field, nothing more natural than that some Então tu divide o dinheiro por gente. 400 para ti, 400 para ele, 400 para No. So the problem is that the Eu posso ver no curso que eu trabalho, seja Hamilton is not necessary. ela não serve sistêmico, Ele não entra lá no trabalho.